igreja com a paz do Senhor. Amada igreja, hoje é um dia de alegria e de bastante nervosismo também. Não é fácil vir aqui falar diante do nosso amado pastor, dos nossos pastores, mas o Senhor é bom, é misericordioso e a sua fidelidade dura para sempre. Somos gratos ao nosso Pai Celestial por esta oportunidade que Ele nos concede através do anjo da igreja para trazermos uma singela palavra para a igreja do Senhor. Eu quero, meus irmãos, ler alguns versículos da palavra de Deus e, contando com as vossas orações e a ajuda do Espírito Santo, trazer uma singela reflexão. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, do versículo 19 até o versículo 23, diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amada igreja, temos aqui na carta aos Hebreus, esta carta de autoria anônima, escrita na segunda metade do primeiro século da era cristã, aos crentes de ascendência judaica, estimulando-os a permanecerem firmes na fé, estimulando-os a guardarem a aliança, o concerto feito com o Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus é uma carta muito rica em alegorias, em simbolismos, e também faz menção a muitas passagens do Antigo Testamento. Esta carta faz uma ponte do tabernáculo e a pessoa de Jesus, a sua obra vicária, mas também é uma carta cheia de conselhos de fé, cheia de palavras de esperança, cheia de palavras de perseverança para os crentes judeus que estavam espalhados pelo mundo antigo e já naquele tempo eram alvo de muitas perseguições. E hoje, meditando um pouco nestes versículos, eu lia especificamente o versículo de número 23, onde quero trazer uma palavra nesta noite, quando diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amada igreja, a fidelidade de Deus é um dos seus atributos mais belos, é um dos seus atributos comunicáveis. O Deus a quem nós servimos, Ele é fiel. Ele cumpre os seus pactos, Ele cumpre as suas alianças. Deus reúne em si mesmo todos os pré-requisitos necessários para que nós confiemos nele, para que nós depositemos a nossa fé de forma tranquila, de forma perseverante. O caráter de Deus revela a sua própria fidelidade. Quando nós falamos em fidelidade, meus queridos irmãos, esta expressão fidelidade, ela vem de pelo menos 3 palavras que estão contidas nos originais da Bíblia. O primeiro termo é amã, no hebraico. O segundo é aletheia, do grego. E o terceiro é fidelitatem, do latim, de onde se origina a própria palavra portuguesa fidelidade. E eu estava meditando nisto, e certo estudioso da Bíblia, ele dizia que fé e fidelidade andam juntas, elas
vêm da mesma raiz, elas se originam no mesmo tronco linguístico. E eu estava pensando, fé e fidelidade. Deus, Ele é fiel. A fidelidade é um atributo dele. Ele é completamente fiel. E nós temos que depositar nossa fé na fidelidade de Deus. Vivemos em um mundo onde a fidelidade está se tornando um artigo raro e escasso. Um mundo onde as alianças são quebradas facilmente, onde os acordos são rompidos, onde a palavra empenhada é esquecida com muita facilidade. Vivemos em um mundo onde se trai o cônjuge, onde se trai a palavra, onde se traem os princípios cristãos, onde o caos impera. Mas nós somos convidados pelo Espírito Santo nesta noite, nesta ceia, a olharmos acima do caos, a fazermos o que o salmista disse no Salmo 121 e o versículo 1: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando nós falamos, amados, na fidelidade de Deus, nós podemos dizer que a fidelidade de Deus, ela está fundamentada, ela está embasada. Deus é fiel com fundamentos, com razões, com argumentos. E os argumentos, os fundamentos e as razões da fidelidade de Deus estão nos seus atributos exclusivos, características que só Deus tem. Primeiro, Deus, Ele é onipotente. Nós podemos confiar nele tranquilamente, porque Ele tem todo o poder. Aleluia. Ele é fiel, amados, porque o seu poder é ilimitado. Ele pode tudo que Ele quiser. O que Deus quiser realizar, Ele realiza com perfeição. Ele realiza com maestria, porque Ele tem todo o poder. Mesmo que eu, como ser humano, lute para alcançar o atributo comunicável da fidelidade, eu nunca vou alcançar o atributo incomunicável da onipotência, porque só Deus tem todo o poder. Eu posso aqui acolá, deixar faltar algum item da minha agenda, o tempo, o espaço me limitar, as circunstâncias me segurarem, mas imagine um ser ilimitado, que pode transitar por todo o universo sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade. Aleluia. Glória a Deus. Que qualquer obstáculo que se interponha, só com a sua vontade, Ele retira da frente. Aleluia. Glória a Deus. Basta Ele pensar, como diz a Bíblia, o Senhor pensou e assim o fez. Ah, irmãos, basta Ele pensar. Se Ele pensou, vai acontecer. Aleluia. Porque Ele é fiel. Ele é onipotente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 32 e o versículo de número 17, fala desse poder ilimitado de Deus. Também em Mateus, no capítulo 19 e o versículo 26, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, foi quem disse: a Deus tudo é possível. Se Jesus disse, quem sou eu para duvidar de Jesus? Ele disse: a Deus tudo é possível. E o segundo motivo pelo qual a fidelidade de Deus está embasada, fundamentada, é a sua onipresença. No Salmo 139, do versículo 7 até o versículo 12, na linguagem poética, o salmista fala. Quando ele diz: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, conheces o meu deitar, conheces o meu levantar, sem que haja uma palavra na minha boca, tudo conheces. Aí ele começa a dizer: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer até o abismo mais profundo, tu estás lá também.
Se eu me cercar de trevas, de escuridão, ele está dizendo, se eu for para o lugar mais sem luz da terra, eu não poderei ficar encoberto. Vai ser como a luz do dia para ti, porque de Deus ninguém se esconde. A sua presença permeia todo esse universo. Ele está em todos os lugares. E uma vez numa doutrina eu ouvi um ensinamento aqui do nosso pastor presidente e ele citou uma ilustração muito interessante. Ele disse que uma certa pessoa estava querendo deixar o vício do fumo, querendo parar de fumar. E aquela pessoa havia iniciado a sua caminhada de fé e procurou o pastor. Disse, pastor, o que é que eu faço para deixar de fumar? Eu não consigo. Me dê um conselho. E aquele sábio pastor disse, vá fumar onde Deus não lhe veja. Ele disse, é impossível, pastor. Então o pastor disse, então pare. Porque Deus está vendo tudo. O seu olhar contempla tudo. O seu olhar vê tudo. E o interessante, irmãos, essa relação que Deus tem com a sua onipresença de ver todas as coisas é muito diferente da nossa visão. Imagine se você tivesse o poder de prever tudo, de permear tudo, de saber de tudo. Você ia ficar maluco, porque o fluxo de informações que passa por esse universo é inimaginável. A sua mente humana ia ficar como um motorzinho de brinquedo que recebeu 1000 volts de carga elétrica. Explodia! Mas Deus não. Eu acho interessante que em Deus há uma estabilidade perfeita. Ele está sentado no trono dele, vendo o Japão, Estados Unidos, China, Grécia, África, Argentina, Brasil, vendo todas as casas legislativas do mundo, os documentos que são assinados, os projetos dos corações, as ideias. O ser humano está dentro do metrô, Deus está conhecendo a mente dele, o que está na rua, o que está andando, o que está dormindo, o que acordou, ele sabe. A sua onipresença permeia tudo. E a sua onisciência, que é uma das bases da sua fidelidade, eu acho isso maravilhoso. Quando lá em 1 de Samuel, no capítulo 16, e o versículo 17, Samuel é convidado por Deus para ungir um rei. E quando vai passando os candidatos lá na casa de Jessé, eu acho interessante. Aleluia. Sabe o que acontece? Aí Samuel todo animadinho com o azeite. Quando ele viu Eliabe, porte atlético, cara de rei, disse, é o homem. Quando vai ungir Deus, ei, Samuel. Nesse não, meu filho. Lá vem Samar. Bonito, atraente, cara de gênio, parecendo um doutor de Harvard. Quando Samuel vai, Samuel, esse não. E a coisa ficou tão repetitiva que Deus disse, Samuel, eu vou te ensinar uma coisa, Samuel. Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem, Samuel, vê o que está diante dos olhos, mas eu, Samuel, eu, o Senhor, eu sondo o coração. Eu vejo o que está dentro, Samuel. É por isso que às vezes a pessoa vem até com aquela, né? Falsa modéstia, como Azael. Chegou diante do profeta do Senhor. Quem sou eu? Eu sou um cão morto. O profeta Eliseu olhou para os olhos dele e começou a chorar. As lágrimas começaram a descer.
O que foi? Porque o meu Senhor chora. Ele disse, porque eu vejo o mal que tu farás a Israel. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E eu vou encher meus pulmões para repetir aqui. Deus sabe de tudo. Sabe o que ele disse de Abraão? Eu sei que Abraão tem um coração reto. E ele ainda vai ensinar, olha Deus revelando o futuro de Abraão. Ele ainda vai ensinar os filhos dele, depois dele, a me temerem. Irmão, Deus não coloca as fichas dele em vão, não. Ele sabe aonde ele coloca as fichas dele. Ele sabe. E sabe o que é melhor? Ele depositou um voto de confiança em tu, em mim, em nós. Quem éramos nós? Ele olhou e disse, me agrado dele, quero ele, vou salvar. Eu quero ela, vou salvar, vou trazer para o meu plano, para o meu projeto, vou envolver no maior projeto de todos os tempos, que é a minha igreja, a obra da redenção. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz que ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Ele é fiel. Ele é fiel no seu próprio caráter, na sua própria natureza. Aleluia. Em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, também fala da sua fidelidade. Ele é fiel por si mesmo. Eu acho interessante isso aqui, é que Deus, Ele é a própria garantia do que Ele fala. Isso, aleluia. Rapaz, só uma palavra de Deus já é suficiente para você crer até o fim da sua vida. Porque como eu disse no começo dessa palavra, dessa singela palavra, hoje tem cartório, reconhecimento de firma, selo, assinatura de tabelião e a pessoa ainda não cumpre o que falou. Eita Deus grande. Tem Constituição, tem Carta Magna e os homens ainda farrapam. Mas Deus, o cartório de Deus, é o caráter dele. Aleluia! O selo de Deus é a sua própria palavra. O que ele falou há 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos, 5000 anos, está acontecendo, está acontecendo. É por isso que quando Jesus disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, veja como Jesus é, viu? Se não fosse assim, eu vulo teria dito. Ele está dizendo, se não fosse assim, eu não ia enrolar vocês não. Aí ele disse, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ai, comandar, Xandré, Bianda, Rai, Soure, Camanai, Berebe, Coma, Soure, Calachai.
Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, fala que a fidelidade de Deus nos perdoou. Ele é fiel para nos perdoar. Você está aqui porque a fidelidade dele te perdoou. Você vai pegar o pão, vai degustá-lo, vai beber o cálice, porque a fidelidade dele te perdoou. No Salmo 33, versículo 4, diz que todas as suas obras são fiéis. Deus não faz nada meia sola. Deus não faz gambiarra, como a gente diz aqui no Nordeste. O trabalho de Deus não é meia boca. Olhe para o universo. Veja a terra. Está lá, ó, girando. De dia e de noite. Ninguém fica tonto para cair e morrer por causa os movimentos de translação e rotação da Terra. Pode ficar por causa de uma labirintite. Mas a Terra está lá rodando e a gente está tudo aqui parado. Eita, glória ao nome de Jesus. A obra dele é perfeita, rapaz. O professor um dia desse estava dizendo: o universo está viajando, a Terra está viajando, os astros estão viajando. Eu disse: viajando para onde? Ele disse: o universo está em movimento. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu vendo essas placas tectônicas e essa massa de água imensa viajando pelo espaço, e uma mão grande segurando tudo, mantendo tudo sobre o seu domínio, sobre o seu poder. Irmão, a tua vida está sob o controle de alguém que é fiel, não falha. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz ali que nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo por causa da fidelidade de Deus. E nós hoje vamos participar dessa comunhão por causa da sua fidelidade. E eu acho interessante que a sua fidelidade garante o cumprimento das suas promessas. Em Número capítulo 23, versículo 19, a palavra diz que Deus não é o homem para que minta, e nem é o filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, viu? Será que você pode compartilhar isso com alguém que esteja perto de você? Diga assim: ele é fiel, viu? Desanime não. Fique triste não. A palavra hoje é essa. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Ele é fiel, ele não falha. Viu? O que eu acho interessante em Deus, neste ser que ele é, de poder revelar o futuro, ele disse a Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser peregrina na terra, Abraão. Abraão, o teu povo vai descer para o Egito, Abraão. Mas depois, na 4ª geração, eu vou libertar o teu povo, Abraão. Irmãos, sabe o que foi que aconteceu? O tempo passou. Israel desceu ao Egito. 70 pessoas de uma família. Cresceu. Foi oprimido por um faraó. Foram feitos escravos. Passaram 4 gerações. Do jeitinho que Deus disse. Aí um dia está um tal de Moisés andando lá por aquelas terras dali da Palestina, que parece um pouquinho com Agreste aqui. Quando ele olha para um pé de mato, o pé de mato está pegando fogo. Coisa comum acontecer ali naquela vegetação,
por causa das altas temperaturas. Mas quando ele olha de novo, o pé de mato está do mesmo jeito. Não se consome não. O fogo está pegando e o mato não se consome. A combustão está lá, mas não destrói a matéria. Deus quebrou uma lei da física para mostrar a um homem chamado Moisés a sua fidelidade. Aí quando Moisés vai se aproximar, Deus grita de dentro daquele arbusto: ei, Moisés, tire a sandália do seu pé, rapaz. Esse lugar que você está pisando é uma terra santa. Ou seja, eu estou aqui nesta planta. Oh, glória! Aí ele começa a falar com Moisés. Aleluia. Esse Deus é lindo, irmãos. Se for olhar para Moisés, você já vê como Deus trabalha e como ele é irônico com os seus inimigos. Que lá na infância ainda, o menino Moisés foi colocado num cesto. Foi colocado num rio cheio de crocodilos, onde estão os maiores crocodilos do mundo, o rio Nilo. Mas o cestinho chegou no destinatário. O menino vai para dentro da casa de Faraó. E eu fico olhando para Deus assim, lá na região celestial. Quem sabe, né? Isso aqui é uma imaginação minha, conjectura minha. Eu vejo Deus sorrindo assim, olhando para Faraó e dizendo: não sabe de nada, vai pagar a conta todinha do menino, vai criar o menino, vai pagar a faculdade do menino, vai dar de comer ao menino, vai dar roupa ao menino. Depois o menino cresce, vai encontrar comigo no monte, vai receber a palavra da revelação e vai ser o libertador do meu povo. O inimigo vai pagar a conta. Deus está mandando dizer aqui nessa ceia, viu? Se prepare. Glória a Deus. Já estou concluindo. Aí sabe o que acontece? Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Moisés, eu tenho ouvido o seu clamor. Moisés, eu tenho conhecido as suas dores. Aí Deus arremata dizendo: e eu desci. Eu desci, Moisés, para livrar, para dar livramento. Aí Moisés, naquele vácuo de 400 anos sem revelação de Deus, 430 anos aproximadamente, ele diz assim: Senhor, quando eu for falar com teu povo, me diga o seu nome, me dê aí o seu cartão de apresentação, porque o Egito tem muito Deus, não é como que ele estivesse dizendo: nós estamos vivendo em uma terra de muitos deuses, eu tenho que falar do Deus certo. Me diga qual é o nome que o Senhor quer que eu diga para o seu povo. Aí Deus diz assim: Moisés, vá lá e diga a Israel: eu sou, me enviou a voz, eu sou. A tradução disso aí no hebraico, R-E, que é mais ou menos isso, é uma pronúncia bem difícil. É Deus dizendo assim: vá lá e diga a Israel que eu sou o que eles quiserem que eu seja. Se quiser libertador, eu sou libertador. Se quiser paz, eu sou paz. Se quiser alegria, eu sou alegria. Se quiser mantimento, eu sou mantimento. Se quiser bênção, eu sou bênção. Se quiser juízo, eu sou juízo. Se quiser aperto, eu sou aperto. Se quiser conserto, eu sou conserto. O que eles quiserem que eu seja, eu serei para eles, porque eu sou.